Hoje a gente está no terceiro encontro da nossa série Diálogos com Jesus. E algo que a gente tem tentado fazer ao longo dessa série é pegar o tema da mensagem, o texto, base da mensagem e o tema que pula dele. E a gente tem saído na rua e entrevistado as pessoas baseado nesse tema. Então quem esteve nos outros dois já viu esse esqueminha do vídeo entrevista. E hoje, mais uma vez, a gente pegou duas questões que são centrais para a mensagem de hoje e fez entrevista com algumas pessoas na rua. Então eu queria convidar você agora a prestar atenção, um vídeo curtinho de 2 minutos, mas eu creio bem representativo em termos das respostas que a gente ouviu. Então preste atenção nessas respostas, vão haver vários links ao longo da pregação com essas respostas que foram dadas. Então, pode soltar. O que as pessoas buscam quando elas vão atrás de uma religião? Eu acho que elas buscam um entendimento sobre a própria vida e sobre o significado das existências. Da existência da natureza, da existência dos animais. E eu também acho que buscam salvação. Elas buscam uma paz interior, uma busca de Deus, uma busca de achar uma resposta por aquilo que elas não têm. Acho que é algo para segurarem, se prenderem em algo que acreditam. Liberação, salvação. Então a religião certa, mas frequentando as igrejas, tudo, tenho minha fé, mas eu acho que é só equilíbrio mesmo. Você acha que Jesus, o cristianismo, podem suprir essas buscas das pessoas e por quê? Eu acho que qualquer utopia pode suprir uma busca, porque ela dá um sentido para uma vida. Pode ser Jesus, Buda, qualquer outro tipo de teísmo, ele dá um sentido para a busca de vida. Então, acho que qualquer um, não só Jesus. Não, eu acho que não. Eu acho que porque existem coisas entre o céu e a terra que podem dar várias explicações também sobre determinados assuntos que não é só no cristianismo. Lógico que pode, eu acho que pode sim, porque pelo que se sabe da história de Jesus, era uma pessoa que fazia o bem, era uma pessoa do bem, que o amor que ele tinha, eu acho que a resposta está no amor que a gente tem pelas pessoas. Eu sou católica. Eu acredito que ele dá força, ele rege a minha vida para o que eu achar que seja necessário. Mas independente de Jesus, eu acho que o importante é você acreditar em algo. Acho que já está um pouco desatualizado demais. Acho que mesmo com a modernização das igrejas que está acontecendo hoje, não é possível você trazer salvação para alguém que está num mundo em que a maioria das coisas está bem perdida já. Boa noite, pessoal. Oi, aí. Bom, boa noite. Muito bom estar aqui com vocês, poder participar desse culto e compartilhar um pouco da mensagem de Jesus. E eu quero começar logo abordando isso que a gente viu no vídeo. O que é religião? Religião é algo que faz parte da vida humana. Se a gente for olhar para a história, a gente for olhar para trás, os primeiros registros que a gente tem históricos, arqueológicos, a gente vai ver traços de religiosidade na vida humana. Isso eu não estou falando essencialmente da Bíblia. Muito antes da Bíblia ser escrita, a gente já tem outros registros de diversas religiões espalhadas pelo mundo. Isso faz parte da vida humana e continua fazendo até hoje. Mas além disso, a religião tem também, além dessa dimensão histórica, a gente tem uma dimensão horizontal. O que eu quero dizer com isso? Se a gente for olhar no nosso mundo de hoje, pega uma tribo lá no meio da floresta amazônica, do lado do rio, que nunca teve nenhum contato com outras tribos ou com aquilo que a gente chama de civilização. Nessa tribo você vai encontrar traços de religião, de religiosidade. E você pode pensar, qualquer outro país do mundo, qualquer pessoa, por mais
isolada que ela esteja, existem traços de religião lá. O que eu quero dizer, para fechar essa questão, e eu sei que isso vai poder soar um pouco polêmico, mas é que todos os seres humanos, todos, sem exceção, todos que já passaram pela Terra, ou os que ainda vivem, têm, ou aqueles que já morreram, tiveram algum tipo de religião. Talvez você pode estar pensando, não, peraí, eu conheço um cara lá no meu trabalho que ele é ateu, que ele não tem religião, ele, pelo contrário, ele odeia esse negócio de religião. Ou talvez você mesmo que está aqui pode estar pensando, não, eu estou aqui nessa igreja hoje, mas isso não significa que eu sou uma pessoa religiosa. Eu vim aqui convidado, não sei, mas eu não sou religioso, não me considero religioso. Sem dúvida, essas observações são importantes. Mas acho que para explicar melhor o que eu quero dizer quando todo mundo tem uma religião, eu preciso dizer o que eu entendo por religião. O que eu quero dizer com o que é religião. Lógico que tem inúmeras definições sobre isso. E eu talvez não seja a pessoa mais apta para dar uma definição, mas eu vou me arriscar. Normalmente, quando as pessoas pensam, religião, ela é uma pessoa religiosa, ele tem uma vida religiosa. Pensa logo nas grandes religiões. Então, uma pessoa que é associada ao hinduísmo, ao budismo, ao espiritismo, ao próprio cristianismo, ao candomblé, religiões afro e tudo mais. Mas eu quero propor uma definição um pouco diferente dessa definição comum. E essa definição tem muito a ver com o que a maioria das pessoas falou no vídeo. Eu achei isso muito interessante, que foi meio comum, assim. Mas a religião é algo que as pessoas buscam para dar um equilíbrio, para dar um sentido nas suas vidas. É mais ou menos por aí que eu penso. Em outras palavras, religião é como você conta a história do mundo. Vamos lá. É inquestionável, eu imagino, que existe um problema no mundo. Que as coisas não estão indo tão bem. E em um momento como esse no nosso país, que a gente está vendo aí crise econômica, crise política, operação da Polícia Federal, escândalos e mais escândalos, é muito claro que tem alguma coisa errada. Mas não é só agora. Quem já passou por outras fases do nosso país, quem já morou em outros países, sabe que sempre vão existir problemas, que tem problemas. Tem alguma coisa errada. As coisas não são como elas deveriam ser. Eu imagino que todo mundo concorde comigo, né? Acho que ninguém que acha que, nossa, não, o mundo é maravilhoso, tá tudo bem. Então. Meio difícil falar isso. E o meu conceito de religião, sobre o qual eu quero falar com vocês, é como você explica esse problema. Por que tem esse problema? Por que o mundo é assim? Qual é a origem desse problema? Que pode ser o problema que a gente vê no mundo, mas até o próprio problema interior seu. Essa insatisfação, essa angústia, a tristeza que a gente sente. Por que eu tenho isso? Da onde que vem isso? Então essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta é, como que eu faço para resolver esse negócio? Como que a gente resolve o problema no mundo? Qual que é a solução para essas coisas? E por último, o que eu tenho feito para resolver isso? Se você pensa sobre essas perguntas, se você tem alguma resposta para elas, temos aí a sua religião. O jeito que você entende, que explica qual a maldade do mundo, o que você acha necessário para resolver ela e o que você tem feito para resolver é a sua religião. E o trecho da Bíblia que a gente vai estudar fala sobre duas pessoas muito diferentes tanto socialmente, culturalmente, mas principalmente na sua concepção de religião, como elas respondem a essas perguntas. E essas duas pessoas vão ter um encontro marcante com Jesus e que vai mexer com elas, vai mexer com essa definição que elas têm. E a gente vai tentar, então, nos próximos minutos, ver como Jesus aborda elas, o que ele tem a dizer para elas, entender como a mensagem dele, como a religião que ele propõe, é capaz de transformar a vida dessas pessoas e também tem muita relevância para a gente. Então a gente vai abrir, quem trouxe Bíblia, João 3, e a gente vai ter o texto aqui também. A gente vai ler João 3,
versículos de 1 a 15, e depois João 4, versículos de 1 a 25. Se possível, tentem ler com essa ótica do que eu falei. Qual que será que é a religião dessas pessoas? Qual é o problema para essas pessoas e como elas tentam resolver isso? Então vamos lá, João 3, de 1 a 15. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que está fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: Digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: Como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: Digo-lhe a verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos: Como pode ser isso? Disse Jesus: Você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro-lhes que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se lhes falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crer tenha a vida eterna. João 4 agora, vamos ler do 1 até o 26. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou uma vez mais a Galiléia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó, ou a fonte de Sicar. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: Dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: Como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: Se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Disse a mulher: O Senhor não tem com que tirar a água, e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: Quem beber dessa água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me essa água para que eu não tenha mais sede nem precise voltar aqui para tirar a água. Ele lhe disse: Vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: Você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5 maridos, e o homem com que você vive agora não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: Creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura.
Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. À primeira vista, a Bíblia parece ser um livro muito difícil de entender. Ainda mais um texto como esse. Ele tem umas coisas que parecem não fazer muito sentido e são meio desconexas, mas tem uma dica que é bastante útil para ajudar a gente, não só nesse texto, mas em boa parte da Bíblia. Quando a gente lê a Bíblia, a gente precisa lembrar que ela foi escrita há muito tempo atrás e para um público diferente da gente, com outra cultura, outra língua, outros costumes. E ela foi escrita em primeiro lugar para essas pessoas. E é bem provável que quando elas leram esse texto, elas já entenderam o que ele significava, o que ele estava querendo dizer. Elas conheciam sobre aquilo que ele estava falando. Elas conheciam o poço de Jacó, por exemplo. Elas conheciam os elementos presentes nesse texto. Mas não é o nosso caso. Por isso, às vezes é difícil interpretar. O segredo, um dos segredos, então, para entender a Bíblia, é procurar o significado dessas coisas que eram comuns para ele, mas não são comuns para nós. Algumas expressões do texto que hoje a gente nem usa, ou então que tem um significado diferente. Por exemplo, a palavra coração na Bíblia tem um significado diferente do significado para a gente. Aquele significado de amor, de sentimentos, na Bíblia é diferente. Então, a minha intenção agora, nos próximos minutos, é tentar apontar o que tem nesse texto que é incomum para a gente, que a gente não está acostumado, e aí a partir disso a gente conseguir interpretar. A gente vai começar com a primeira história, falar sobre Nicodemos. Logo no começo diz que havia um fariseu, ou seja, ele era um homem, ele se chamava Nicodemos e ele era uma autoridade entre os judeus. E a primeira pergunta: o que é esse tal de fariseu? O que significa isso? A sociedade naquela época, na época de Jesus, era uma sociedade muito religiosa. E não religiosa que várias religiões, várias pessoas religiosas, ou do jeito que eu falei aqui que é religião, não. Mas ela seguia praticamente uma única religião. Nessa região de Jerusalém, na Judéia, todo mundo seguia o judaísmo. Praticamente todas as pessoas seguiam essa única religião. E por isso, o judaísmo era muito forte dentro da sociedade. Não só como uma religião, mas também politicamente, nas leis que eram seguidas. A religião tinha um laço muito forte com o Estado, com o governo e com a política. E então, as pessoas que eram influentes na religião, que eram líderes, eram também influentes na política, influentes na sociedade, influentes na elaboração das leis, nos julgamentos, no sistema judiciário e por aí vai. Mas também, assim como hoje, naquela época existiam partidos. Então, dentro do judaísmo, dentro da política da época, também tinham partidos que divergiam na forma de governar, na forma de seguir as leis e tudo mais, mesmo estando todos associados com a mesma religião. E os fariseus, que é o que Nicodemos era um partido. A gente pode entender como se fosse um partido. E ele era um partido provavelmente o mais influente da época, que tinha a maior bancada, se tivesse um congresso, é o partido com a maior bancada. Mas era um partido também muito bem visto pela sociedade. Porque os homens que participavam desse partido eram bons homens, eram homens que seguiam a lei, eram homens generosos. Apesar de a maior parte ser da elite intelectual, da elite econômica, eles eram bons homens, eles eram vistos como homens bons pela sociedade. É muito provável que nos dias de hoje nenhum fariseu seria delatado, receberia uma delação premiada da Lava Jato, nem o nome deles estaria lá. Não era só um partido que falava que era honesto, mas era honesto. Tinha uma vida correta diante das pessoas. E mais do que isso, Nicodemos, ele não era só um fariseu, mas o texto diz que ele era uma autoridade entre os judeus. Então imagina, dentro desse partido, para você ser uma autoridade. Muito provavelmente ele era, dentre esses caras bons, desses caras
que seguiam as leis, ele era um dos que mais fazia isso. Ele era um dos principais, um dos homens mais corretos e honestos. Bom, esse é mais ou menos o que a gente sabe sobre Nicodemos. Antes de passar para a mulher samaritana, rapidamente quero só que a gente pense um pouco como então era a religião dos fariseus, pensando nessa definição que eu dei no começo. Como eles contavam a história do mundo. Para os fariseus e para os judeus em geral, o grande problema do mundo era algo muito semelhante ao que a gente chama de pecado. Havia algo no mundo chamado pecado que entrou na história humana e que estragou tudo, atrapalhou tudo. Essa era a resposta deles para o problema do mal. Mas para resolver esse problema, a solução era: a gente precisa obedecer às leis. A gente precisa seguir mais rigidamente as leis possível para conseguir segurar o avanço do mal, para não permitir que haja mal no mundo. Eles tinham mais de 600 leis que regiam tudo o que eles faziam. Então, por exemplo, tinham leis bem interessantes sobre a questão de dar esmolas, de ajudar os mais necessitados, e tinham algumas que hoje a gente olha até absurda, como por exemplo, quantos passos uma pessoa podia dar no sábado. Tinha uma lei sobre isso. Como que devia ser a barba dos judeus. Então, eram leis muito rígidas, mas que eles acreditavam que seguindo aquelas leis, eles iam resolver o problema do mal, ou pelo menos impedir que o mal se alastrasse. Por essa razão, eles eram considerados homens muito bons, bacanas, mas isso muitas vezes acabou gerando uma ruptura na sociedade. Então, tinham lá os fariseus, homens justos, honestos, e que achavam que cumprir a lei resolveria o problema, e tinham aquelas pessoas que não cumpriam as leis. E para eles, essas pessoas eram um problema também, eram parte do problema. Isso acabou gerando uma ruptura entre os homens bons e os homens maus, entre os homens santos e os homens impuros, entre aqueles que obedecem à lei e os pecadores. Esse é o panorama de Nicodemos, um fariseu. Agora a gente vai para a segunda história. Temos aí uma mulher de Samaria. Samaria é uma cidade que ficava próxima àquela região, menos do que 100 quilômetros de Jerusalém. Jerusalém era a cidade, provavelmente a cidade de Nicodemos, uma cidade, o centro da religião judaica. E 100 quilômetros, a gente pensar, não é uma distância muito grande. Daqui até Campinas, por exemplo, bem perto. Mas apesar de serem cidades muito próximas, havia um abismo muito grande entre essas cidades. Um abismo cultural, político e principalmente religioso. A gente não vai conseguir explicar como que surgiu esse abismo, o que aconteceu, mas é só ressaltar que eles tinham vindo da mesma origem, tanto Samaria como Jerusalém eram habitados em grande parte por descendentes da nação de Israel, uma nação que tinha existido há muitos anos, mas apesar disso, de serem irmãos, eles se odiavam muito. Talvez a gente pense em ódio, né? Rivalidade entre corintiano, palmeirense, São Paulino, acha que isso é rivalidade, ou entre o pessoal da esquerda e da direita no Brasil hoje. Mas tudo isso, gente, era fichinha perto do que samaritanos e os judeus sentiam um pelo outro. O tamanho do ódio que eles sentiam. Então essa mulher era desse lugar. Em segundo lugar, ela era uma mulher. E daí? A gente pode pensar. Tem muita gente que diz que a nossa sociedade hoje é machista. E eu concordo em partes com isso. Realmente, nós vivemos uma sociedade machista. Mas não se compara com o machismo daquela época. Não tem como comparar. Por exemplo, era inadmissível para uma mulher samaritana conversar em público com um homem. Não importa quem fosse esse homem. Na verdade, não é desse lado que eles olhavam a história, do lado da mulher, mas era do lado do homem. Como assim? Que homem que se preze vai conversar em público com uma mulher? Jamais um homem respeitável como Jesus poderia falar com uma mulher como essa. Percebam que João, ele não cita o nome dela. Enquanto o outro texto começa, Nicodemos, um fariseu, líder entre os judeus, uma mulher samaritana. Para a gente
né, começar a perceber os detalhes sobre essa história, sobre essa mulher. E tem mais um detalhe que às vezes passa insignificante, mas que é muito revelador nessa história. Prestem atenção, bem no finalzinho, ali, nas 3 últimas linhas. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Um detalhe parece desnecessário. Por que meio-dia? Por que ele registra esse horário? Então, a gente consegue imaginar que, obviamente, não tinha água encanada naquela época. Então, por isso o pessoal precisava ir no poço, precisava ir lá buscar água. E, além disso, essa era uma tarefa principalmente das mulheres. Inclusive, a gente tem outros textos na Bíblia, em outros livros, que falam disso, de mulheres indo ao poço, indo buscar água e tudo mais. Mas pense você comigo, se você fosse uma mulher e visse naquela região, naquela época, uma região árida, em geral quente, e não tem água encanada na sua casa, você precisa buscar água. Qual o melhor horário para você fazer isso? De manhã cedo. A Marta, uma mulher experiente, dona de casa, sabe. De manhã cedo. Por quê? Em primeiro lugar, mais fresco. Não tinha carro, né? Era no braço, era no muque. Vai lá, né? Tem que levar os baldes, as bacias, enche de água e dá para trazer, né? Não tá aquele solzão, dá para ir tranquilo para casa. Então, primeira coisa. Além disso, quando você vai de manhã, você também tem água para o dia inteiro. Você chega em casa, até a noite você vai ter água. Você vai poder fazer o seu almoço tranquilo, você vai poder tomar sua água, tomar o banho, lavar a louça e tudo mais. Então, faz sentido ir de manhã, né? Tem várias vantagens. Mas essa mulher vai meio-dia, hora mais quente, né? Ia estar aquele solzão na cabeça. Por que ela faz isso? Por que ele vai nesse horário? Né? Como que ela ia preparar o almoço se não tinha água? Se ela estava indo buscar água? Bom, esse detalhe, junto com alguns outros detalhes dessa história que a gente vai ver, nos indica que esse personagem, além de ser samaritana, além de ser uma mulher, ela também era rejeitada e mal vista entre as outras mulheres do seu povo. Ela era uma mulher excluída. E por isso, como uma mulher excluída, ela preferia não ir no horário que todo mundo vai. Ela queria ir no horário que ninguém vai. Porque era melhor para ela passar calor, né, atrasar o almoço, do que chegar lá e ver aquelas mulheres assim, né, aquela olhada de cima para baixo, assim, fofocando, né, dando aqui isso aí e tal. Ela não queria passar por isso, por essa humilhação. Por isso ela vai nesse horário. E finalmente, como a gente já viu o perfil dela, a gente pode ver também a religião dela, assim como a gente viu de Nicodemos. Os judeus e os samaritanos tinham algumas coisas em comum na sua religião, e essa mulher, mas também tinha muita coisa diferente, e essa mulher, ela também fazia parte da religião dos samaritanos, então ela faz uma pergunta, a gente leu, sobre onde que deve adorar, que Jesus era o Messias e tudo mais. Ela tinha essas coisas da religião comum, mas a verdade sobre a religião dela está principalmente naquilo que ela não fala, mas naquilo que Jesus fala sobre ela. Jesus diz que essa mulher teve 5 maridos e agora vivia com outro rapaz, um outro cara que nem era o seu marido. Hoje em dia, ter 5 divórcios é uma coisa que existe, mas não é tão comum assim. Pelo menos eu acho que só na televisão que eu conheço, não conheço ninguém que... Mas imagina naquela época, naquela sociedade, como eu disse, machista e cheio de outras questões culturais. Como uma mulher naquela época era vista, uma mulher que teve 5 maridos e que agora vivia com outro. Para além das perguntas dessa mulher e da sua aparente religiosidade, o problema do mundo para ela estava ligado com a sua própria insatisfação. Ela era uma mulher que não se sentia completa, não se sentia satisfeita, faltava alguma coisa. E ela procurava suprir isso com esses homens. Um atrás do outro, casamento atrás de casamento. Mas esse caminho não estava dando certo. Porque ela ainda se sentia incompleta. Ainda sentia uma necessidade revelada nessa conversa com Jesus. Apesar da grande diferença entre ela e Nicodemos, a gente não pode duvidar que cada um dos dois tem a sua religião.
cada um dos dois sente que tem uma coisa errada no mundo e acha que sabe como que resolve isso. Mas a conversa deles com Jesus revela que parece que nenhum dos dois estava realmente satisfeito com o que eles acreditavam. O fato deles terem ido a Jesus, as perguntas que eles fazem mostra isso. Eles não estão satisfeitos. E a gente vai tentar mostrar por que eles não estão assim e o que Jesus oferece, vendo a partir das respostas de Jesus para eles. Mas antes de ver as respostas de Jesus, eu quero só ressaltar que, apesar de ambos serem da mesma época, ambos serem da mesma região, eles, como eu disse, são pessoas muito diferentes. Um homem, uma mulher, um fariseu, uma excluída, um judeu, uma samaritana. Talvez as pessoas mais diferentes que alguém daquela época pudesse imaginar. Você perguntasse para alguém, olha, pensa aí nos dois extremos da nossa sociedade. Quem que você vê de um lado e do outro? Ele ia falar um fariseu e uma prostituta, uma mulher samaritana, excluída. Eu tentei pensar em exemplos na nossa sociedade, mas foi difícil. Mas sei lá, tem gente que vê o juiz Sérgio Moro como o cara, né, um exemplo de moralidade. E a Dilma como o exemplo de moralidade, de problema. Eu já vi gente que fez tatuagem do Sérgio Moro, né? E gente que fez um caixão para Dilma. Ou seja, essa vem como dois opostos. Outros casos, o Papa Francisco, um homem santo, um homem dedicado à obra, um homem misericordioso, né? Conhecido como Papa da Misericórdia. E a Bruna Surfistinha, uma prostituta que escreve, que além de vender o seu corpo, também escreve isso na internet como uma forma de ganhar dinheiro e publicava lá no seu blog. O Lucas me deu um exemplo, né? Eu pensei agora, Lucas, no William Bonner. Não é um religioso, mas um cara sério, apresenta o Jornal Nacional, casado com a Fátima Bernardes, tem vários filhos, sempre sai naquelas fotos, um casamento duradouro, bonito. E a Gretchen? Eu não sei quantos casamentos ela teve, mas foram muitos. Quantos? 13? 12? É mãe de um transexual, de uma moça que posa para revistas pornográficas, conhecida como a Rainha do Bumbum, e o William Bonner. Gente, duas pessoas totalmente opostas. E assim como a gente vê eles, talvez o pessoal via essas duas pessoas. Mas apesar das grandes diferenças, Jesus consegue dar respostas profundas e desafiar a religião das duas pessoas. E a gente pode começar a imaginar que se Jesus consegue suprir as carências e os anseios dessas duas pessoas tão diferentes, é certo que ele também pode suprir as carências, as necessidades e as dúvidas de qualquer pessoa daquela época e quem sabe da nossa época. Se dois opostos tão longe encontram um ponto comum que satisfaça os dois, tudo que está entre esses opostos também pode encontrar esse ponto. E antes de também olhar para as respostas que Jesus dá, eu quero só mostrar e destacar como que Jesus está aberto para essas pessoas diferentes, né? Ele dialoga com elas, ele questiona elas, mas ele também aceita elas. Ele não se preocupa, como muitos pensam, só com homens corretos e homens da elite, mas ele também atende mulheres excluídas na sociedade, mulheres julgadas como ruins, como inferiores. É interessante que a própria mulher samaritana se surpreende quando Jesus se aproxima dela. Ela fala, como que você pede água para mim? Eu sou uma mulher samaritana. E essa reação dela representa o que muita gente pensa sobre Jesus. Ele não vai querer se aproximar dessas pessoas. Ele não vai querer andar de gente ruim. Ele só quer gente boa, gente com a vida certinha, bem ajustada, gente que vai na igreja. Mas também essas histórias desafiam a visão contrária. Porque tem muita gente dizendo aí que Jesus só quer saber de gente pobre, gente carente, gente que tem problema com droga, com bebida, o que também não é verdade. Jesus se interessa por prostitutas, mas também por pastores. Jesus se interessa por coxinhas e por mortadelas. Jesus se interessa por viciados em cracks e por CEOs, presidentes executivos das maiores empresas do mundo. E da mesma forma que ele se importa, a sua mensagem e a sua igreja devem acolher essas pessoas, qualquer tipo de pessoa.
Bom, finalmente, tendo falado isso, a gente vai olhar para a resposta que Jesus dá a essas pessoas. Em primeiro lugar, para a mulher. Então, como a gente viu, o problema dela era essa insatisfação profunda que ela tinha. Tentou suprir com homens, um atrás do outro, casamentos e nada resolvia. E Jesus oferece para ela a água viva. E é muito interessante, água viva. Obviamente, Jesus está falando de uma metáfora aqui. Mas uma metáfora muito significativa. Em primeiro lugar, porque a água é talvez, depois do oxigênio, o nosso recurso mais essencial. Você não consegue passar mais do que 1, 2 dias sem tomar água. E Jesus, quando diz que o que ele tem a oferecer é água viva, ele diz que o que ele tem a oferecer é algo vital para a sobrevivência. Enquanto você não tomar dessa água, você não vai satisfazer a sua sede. Mas tem mais significado aí. Jesus também diz que essa água viva vai ser como uma fonte a jorrar, produzindo água pela eternidade na vida dessa mulher. Nada nessa vida satisfaz a gente. A água a gente toma, mas daqui a pouco a gente tem sede. A comida a gente come, mas daqui a pouco a gente tem fome. Alguns mais rápido do que outros, né? Dinheiro a gente ganha, a gente compra e a gente quer mais. Relacionamentos e por aí vai. Até mesmo as religiões, e muitas vezes o próprio cristianismo, se tornam, como o Marx dizia, o ópio do povo. Se tornam uma muleta. Se tornam uma coisa que resolve o seu problema, mas depois cria uma dependência. Você fica dependente daquilo, você não se liberta de uma vez por todas. Você só trocou aquilo que sacia você por um momento. Mas a água que Jesus oferece, essa fonte a jorrar pela eternidade, liberta de você de depender de outras coisas. O dom de Deus te supre de dentro para fora. E o mais incrível é que não só supre, mas ele tira de você a possibilidade de ser uma pessoa isolada ou solitária. O que eu quero dizer com isso? Todas as religiões oferecem sempre algo que é pouco, mas que não sacia, que dá aquele gostinho, mas não resolve. Vendo, por exemplo, o dinheiro como uma religião. Quantas pessoas que eu já conheci que colocaram todas as suas esperanças nos seus investimentos, nas suas carreiras, mas mesmo depois de ter conseguido muito, tudo que elas esperavam, não se sentem livres, mas acabam se tornando às vezes mais isoladas e solitárias. Eu diria que quase não tem exemplo de gente que ganhou muito dinheiro, que quanto mais ganha dinheiro, mais generoso ficou. Pode até ser que tenha, mas é a minoria. A fonte de água viva que Jesus oferece não é assim. Ela é eterna. Por isso não faz sentido você se isolar. Ela não acaba. Não tem porque você ficar guardando aquilo pra você. Não tem porque você se esconder. Não tem porque você ficar com medo dos outros. Você sente a necessidade de compartilhar. Você não para de receber aquilo e você quer dar aquilo para os outros. E o último detalhe sobre essa questão da água viva. Muita gente tem uma visão de que o que Jesus oferece, o cristianismo oferece, é uma vida de infelicidade e tristeza. Talvez, não sei explicar porquê, mas as imagens associadas à fé cristã, crucifixos, aqueles quadros de Jesus sofrendo, né, o filme de Jesus apanhando. Às vezes os próprios cristãos, né, a gente imagina, nossa, ser cristão, né, tem uma vida de sofredor. Eu mesmo, por muitas vezes, eu achava que ser cristão era tudo que eu gosto de fazer, eu não posso fazer mais. Aí, se eu fizer isso, eu sou cristão. Ou então, em outras palavras, que não dá para ser cristão e ser feliz ao mesmo tempo. Mas esse tipo de pensamento não tem base nenhuma na Bíblia, gente. Especialmente em textos como esse. Assim como aquela água fresca, geladinha, que você tira do poço, no meio-dia, naquela hora mais quente, toma e dá aquele alívio, aquele refresco, aquele prazer, aquela satisfação. Assim também a vida com Jesus. A água e o caminho que ele oferece, sem dúvida, trazem sofrimento. A Bíblia não fala que a gente não vai ter sofrimento. Mas não é um sofrimento por si só. Não é um sofrimento, eu vou ficar aqui o dia inteiro me
me batendo, me flagelando, aí eu vou ser cristão. Não. É um sofrimento com sentido, com propósito. Mas a alegria e o prazer que Jesus oferece são muito superiores a qualquer sofrimento que a gente possa passar. Muito superiores a qualquer outra satisfação que a gente possa encontrar. Bom, e finalmente, a gente tem a resposta que Jesus dá para a religião do Nicodemos. Os fariseus certamente tinham uma visão interessante sobre o problema do mundo. Legal, realmente. Acho que o pecado é uma boa explicação para as maldades que a gente vê no mundo, para o sofrimento e tudo mais. E até mesmo essa questão das leis é bacana, porque se o pecado está fazendo um monte de coisa ruim, se a gente criar algumas leis e todo mundo obedecer elas, acho que a gente vai conseguir controlar isso. E eles até imaginavam que estavam conseguindo, porque eles estavam vivendo certinho e tal, e estavam dando conta, talvez, daquilo nas suas atividades diárias, no seu contexto. E se todo mundo fosse igual a eles, ia dar certo. O plano deles era bom. Mas os fariseus se esqueceram de um detalhe fundamental, que era o mal que tinha dentro deles. Para eles, o problema está fora. Para eles, o problema está nas outras pessoas, está nas instituições, está nas relações com o outro. E você consegue dar conta disso obedecendo leis. Você consegue diminuir a pobreza fazendo uma distribuição de renda. Você consegue melhorar, talvez, a corrupção fazendo leis que punam as pessoas, fazendo um controle mais rígido da maneira como o dinheiro público é administrado. E por aí vai. Mas o que está por dentro, aquilo que ninguém está vendo, os seus pensamentos ruins, os seus desejos errados, o seu orgulho, ganância, ódio, não tem nenhuma lei capaz de te impedir de fazer isso, de pensar essas coisas. A gente nasce assim e a gente não pode fazer nada para mudar isso. Então, nossa, eu tô com ódio daquela pessoa. Aí eu chego para você e falo, você não pode ter ódio dela. Funciona? Se eu simplesmente falar isso, falar que é uma lei, se você odiar ela, você vai apanhar, você vai... Não tem o que fazer. A gente não tem um controle sobre isso. Por isso que as palavras de Jesus são tão significativas quando ele responde a esse homem. E assim como para a mulher ele diz que pode dar água viva, para ele usa uma outra metáfora. Em resposta, Jesus declarou, digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Eu disse uma metáfora cheia de significado. Em primeiro lugar, o que ela significa? Vamos lá. O que você fez para nascer? Que esforço você fez? Alguém fez algum esforço? Eu não fiz, né? Minha mãe fez, bastante. Foi parto normal, não sei quantas horas, uma madrugada inteira. Talvez os médicos às vezes ajudaram, mas você não fez nada. Você nasceu. Da mesma forma, acontece com esse novo nascimento do qual Jesus fala. Ele fala que é uma ação do Espírito, nascer do Espírito. Nem eu, nem você, nem o nosso esforço são algo importante para esse nascimento, para esse novo nascimento. O máximo que a gente pode fazer é dizer, Espírito, faz isso em mim. Eu não posso fazer nada. Parece ser algo muito bom. Tipo, nascer de novo desse jeito que Jesus está falando, do Espírito, que bacana. Eu não preciso nem fazer nada. Mas não é assim que Nicodemos pensa. Ele não acha que isso é uma coisa boa. Assim como muitos de nós também não achamos. Percebam que Nicodemos, quando Jesus faz essa pergunta, ele logo responde. Como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar no ventre da sua mãe pela uma segunda vez. Em outras palavras, o que ele quer dizer é que eu não tenho controle sobre essa situação. Os meus esforços são inúteis para isso. Nascer de novo não encaixa na minha lógica de como as coisas funcionam. Não encaixa na lógica da minha religião. O incômodo de Nicodemos é porque ele enxerga que religião é algo que depende dele, depende de si. Dar espaço para que alguém interfira, que alguém faça algo é muito humilhante, gente. A gente não quer que alguém faça o que eu tenho que fazer.
E o pior disso é porque quando você aceita isso que Jesus está falando, você está dizendo que uma mulher como essa samaritana pode ter os mesmos direitos que você. Porque se você não precisa fazer nada, ela também não precisa. Isso é o que a Bíblia chama de graça. É a melhor notícia que a gente já poderia ter recebido alguma vez na vida. Que é a melhor notícia que a humanidade já recebeu. A notícia é que a gente é aceito, independentemente do que a gente faça, do que a gente já fez, dos erros que a gente já cometeu. Alguém já pagou isso pra gente. Agora é de graça. Mas apesar de ser a melhor notícia, a maioria de nós não quer acreditar nela. Prefere recusar isso. Porque nós não aceitamos que pessoas que nós consideramos inferiores a nós recebam aquilo que a gente já tem, aquilo que a gente lutou tanto para ter. A gente acha que a gente é bom, a gente acha que a gente merece mais que os outros. E a gente não reconhece como a gente é ruim, como a gente é incapaz de fazer o bem. Se a gente for olhar seriamente, como eu posso dizer que eu sou melhor que outra pessoa? Como eu posso dizer que eu mereço algo? Concluindo, eu quero deixar umas breves reflexões para você pensar. Eu não tenho pretensão de que, assim como a mulher samaritana mudou naquele dia que encontrou com Jesus, você mude hoje. Se acontecer isso, muito bom. Mas não tenho essa pretensão. Em primeiro lugar, o que eu espero é que você pense sobre a relevância disso para os nossos dias. Será que esse negócio de religião faz sentido? Será que realmente as pessoas estão buscando algo? O que será que é a religião das pessoas? Será que elas estão encontrando satisfação no que elas estão buscando? Eu creio que todo mundo está buscando alguma coisa. Mas a maior parte das pessoas está insatisfeita com a solução que elas têm usado. Mas mais do que pensar a geral, eu quero que você pense em você. Se todo mundo de fato tem uma religião, qual que é a sua? Qual para você que é o grande problema? Qual que é a sua grande insatisfação? E o que você está fazendo para resolver isso? Isso, gente, não tem a ver com o fato de você ser religioso. Nos dias de hoje, com rede social, com Instagram, Snapchat, é muito fácil a gente fingir que a gente é alguma coisa, que a gente acredita em alguma coisa. Mas o que a gente faz na prática, o que a gente realmente pensa, não, se eu fizer isso, eu vou resolver. Isso diz o que é essa religião. Eu quero que você pense, o que você mais busca nessa vida? O que você dedica a maior parte dos seus esforços? Isso não tem a ver com emprego, com gênero, com condição social, mas o que ocupa o seu pensamento, o que te deixa angustiado, preocupado, o que você quer resolver, onde você quer chegar? E a segunda questão é, quando você chegar lá, quando você conseguir chegar nesse ponto, como você acha que você vai se sentir? Você vai se dar por satisfeito? Quando você comprar seu apartamento, quando o seu time ganhar o campeonato, quando você conseguir casar com aquele cara, com aquela menina. É óbvio que isso vai te deixar feliz. Mas e no dia seguinte? E no campeonato seguinte? Quando seu time for rebaixado? Já aconteceu comigo algumas vezes. Valeu a pena toda aquela angústia? Né? Você ficou satisfeito plenamente? Pense sobre isso. Faça essas perguntas. Se você nunca foi numa igreja, se você já está aqui na fonte há 6 anos, se você nasceu numa igreja, pelo que eu estou lutando? Qual é o problema do mundo para mim? E como eu acho que ele vai ser resolvido? Mas além disso, eu quero desafiar vocês a ouvir mais sobre o que Jesus tem a dizer sobre essas questões. As suas palavras, as palavras de Jesus foram muito significativas nessas histórias e mudaram a vida, especialmente dessa mulher. E ele teve outros encontros como esse na Bíblia. A gente pode ler na Bíblia. E eu quero desafiar você a procurar mais sobre isso. Existem muitas pessoas no mundo, como eu, inclusive, que estão insatisfeitas. Eu não vou ser aqui hipócrita e falar, não, meus problemas estão resolvidos, Jesus veio, eu ouvi falar sobre ele e tudo está certo agora. Não. Mas
apesar de eu estar insatisfeito, de eu continuar um pecador, eu tenho encontrado em Jesus água viva. Eu tenho descoberto a cada dia que Ele pode dar sentido para a minha vida. E que a notícia que Ele tem para dar, toda vez que eu volto para ela, eu vejo como essa notícia é maravilhosa. Como ela é a melhor notícia que eu poderia receber. E eu quero convidar você a ler mais sobre isso na Bíblia, a procurar mais histórias como essa. Se você tiver dificuldades, venha aqui, continue vindo, participando aqui da fonte. O que a gente faz aqui é nada mais, nada menos do que ver o que Jesus tem a dizer pra gente, todos os domingos. Ou então, se você quiser no final vir conversar com a gente, combinar de estudar a Bíblia em algum momento. Mas não perca a chance de ouvir mais o que Jesus tem a dizer sobre a religião daquele tempo, mas também sobre a nossa religião. Vamos orar mais uma vez? Obrigado, Senhor, pela sua mensagem. Obrigado por aquilo que o Senhor desafiou esse homem e essa mulher. Obrigado porque assim como eles tinham as suas crises, as suas diferenças, o Senhor atendeu às necessidades e os desafiou de maneira muito profunda e muito significativa. E nós esperamos que o Senhor também faça isso com a gente hoje. Talvez muitos aqui sentem essa angústia, muitos aqui desejavam chegar em algum lugar e quando chegaram lá viram que não era nada daquilo que esperavam. Eu muitas vezes já me senti assim. Mas, Pai, que nessa noite, essa promessa de Jesus, da água viva, do novo nascimento, possa aparecer como uma coisa muito valiosa. Possa aparecer como uma possibilidade interessante, Deus. Uma possibilidade real. E que, se for da sua vontade, a gente sinta desejo de conhecer isso melhor. Que o Senhor mostre no nosso coração que isso faz sentido. E nos ajude, Deus, daqui para frente a descobrir mais sobre a mensagem do Teu Filho Jesus. Que através da Sua palavra, que através dos ensinos dele, a gente venha a entender melhor essa mensagem. E que ela venha preencher todas as nossas necessidades, anseios e angústias. Obrigado porque muitas e muitas pessoas encontraram significado e satisfação em Jesus. Não só essa mulher, mas pessoas na história, pessoas aqui nessa igreja. E nós pedimos para que o Senhor continue mais uma vez fazendo isso no nosso meio. Mata a nossa sede, Senhor. Preenche as nossas vidas. Em nome do Seu Filho, que se entregou por nós, que eu oro. Amém.